Aqueles tomates que há apenas uma semana estavam lindos e cheios de vida, agora estão aparecendo com manchas pretas horríveis. As folhas estão secando e os frutos apodrecendo diretamente nos ramos. É uma cena bem comum para o final de agosto, não é mesmo? Parece que todo o esforço e trabalho do verão está prestes a ir por água abaixo. Mas não se desespere, nem diga adeus à sua colheita ainda. Você está assistindo ao vídeo que pode ser a última esperança para os seus tomates. Hoje, não vamos falar sobre prevenção. Isso devia ter sido feito em junho. Vamos falar sobre reanimação. Eu vou te dar um plano claro e eficaz sobre o que fazer com a Phytophthora, agora, no final da temporada, para salvar o máximo de frutos possível. E acredite, algumas dicas vão te surpreender. Afinal, o que é essa praga chamada Phytophthora? E por que ela ataca com tanta fúria justamente agora? A Phytophthora não é apenas um fungo. É um predador microscópico que simplesmente adora noites frias e o orvalho da manhã. As grandes variações de temperatura de agosto são como um banquete para ela. De dia ainda está quente, mas à noite já faz frio e a umidade aumenta. Os esporos, que estavam adormecidos no solo, ou vieram dos vizinhos, acordam e começam seu trabalho sujo. E se nada for feito, em poucos dias, eles podem destruir toda a sua plantação. Então, pessoal, vamos deixar tudo de lado e calçar as luvas. Começa a operação de resgate da colheita, e o nosso primeiro passo é uma verdadeira intervenção cirúrgica. E não estou a brincar. Agora, precisam de ser jardineiros decididos, até um pouco impiedosos. Ter pena de uma folhinha doente pode custar-vos uma caixa inteira de tomates. O nosso objetivo é eliminar imediatamente todos os focos de infecção. Observem cuidadosamente cada planta. Começamos pelas folhas. Estão a ver manchas castanhas ou pretas, muitas vezes com uma auréola clara, como se fosse bolor. Ou talvez a folha começou a secar pela ponta. Cortem-na imediatamente. Não é para cortar só a parte afetada. Removam a folha inteira, junto ao caule. Percebam que cada manchinha dessas é uma fábrica a produzir milhões de novos esporos, que o vento e as gotas de orvalho vão espalhar por toda a vossa horta. Em seguida, inspecionem os caules. Procurem por manchas ou estrias escuras e alongadas. Se a mancha for pequena, podem tentar cortá-la cuidadosamente. Mas se virem que o caule escureceu numa área considerável, infelizmente, esse ramo já não tem salvação. Cortem o ramo inteiro, abaixo da área afetada. É como uma amputação que salva todo o organismo. E agora, o mais difícil, os frutos. Dói o coração, não é verdade? O tomate está quase maduro e, de repente, aparece-lhe uma mancha dura, acastanhada e que se espalha. Lembrem-se, um tomate assim já não amadurece, não vai ficar vermelho e saboroso, simplesmente apodrecerá, infectando os seus vizinhos no cacho. Por isso, por mais que custe, retirem e deitem fora todos os frutos que apresentem o menor sinal de míldio. Um ponto muito importante: as ferramentas. Usem apenas tesouras de poda ou facas afiadas e limpas. E depois de cada planta, e se estiver muito infectada, até depois de cada corte, desinfetem sempre a lâmina. Limpem-na com álcool, clorexidina ou mergulhem-na numa solução forte de permanganato de potássio. Caso contrário, vocês mesmos se tornarão os principais disseminadores da doença. E por último, mas não menos importante, o que fazer com tudo o que cortamos? De forma alguma atirem para a pilha de compostagem. Assim, vão apenas conservar a doença para o ano seguinte. A opção ideal é queimar. Se não for possível, recolham tudo num saco de lixo resistente, fechem bem e levem para fora da propriedade. Ou enterrem o mais fundo possível, longe dos canteiros. Lembrem-se, nesta fase, a nossa tarefa é reduzir ao máximo o número de esporos na estufa ou na horta. É duro, mas é necessário. Ótimo, a cirurgia está feita. Agora que as fontes mais óbvias de contaminação foram removidas, precisamos contra-atacar aqueles esporos invisíveis que já se espalharam pelas folhas e frutos saudáveis.
E é aqui que muitas pessoas cometem o erro crucial. Muitos recorrem ao pulverizador com soro de leite, iodo, infusão de alho ou até mesmo tintura de iodo. Amigos, tenho um enorme respeito pelos métodos populares, mas sejamos honestos. Todos esses produtos são para prevenção. É como escovar os dentes para evitar cáries. Eles criam um ambiente ácido ou alcalino na superfície da folha, o que dificulta a germinação dos esporos. Mas quando a doença já está em pleno ataque, quando a requeima já penetrou nos tecidos da planta, é o mesmo que tentar curar uma pneumonia gargarejando chá de camomila. Isso simplesmente não funciona mais. No final de agosto, quando as noites são frias e úmidas, a requeima se desenvolve rapidamente. Não temos tempo para experimentos. Precisamos de uma arma pesada, mas precisa. E essa arma são os fungicidas. Não se assuste com essa palavra. Preparações modernas, especialmente as à base de cobre, quando usadas corretamente, são absolutamente seguras para a colheita. Precisamos de fungicidas de contato. Eles funcionam como uma película protetora que cobre as folhas e os frutos, matando os esporos ao entrarem em contato com a superfície. No mercado, procure por produtos à base de oxicloreto de cobre, como OM ou Abigapic. A boa e velha cauda bordaleza também funciona perfeitamente. Por que exatamente esses? Eles têm um curto período de carência. Esse é o tempo que deve decorrer entre a aplicação e a colheita, geralmente de 5 a 8 dias, ou seja, aplicando hoje, em apenas uma semana, você já poderá colher seus tomates com segurança, depois de lavá-los bem. Leia atentamente as instruções na embalagem. Dilua o produto rigorosamente, de acordo com a dosagem recomendada. Não há necessidade de prepará-lo mais forte, pois isso não aumentará o efeito e pode até queimar as plantas. Faça a aplicação à noite, em tempo seco e sem vento. A pulverização deve ser muito minuciosa. Não apenas pulverize por cima, mas certifique-se de cobrir cada folha de ambos os lados, superior e inferior. É essencial tratar os caules e, claro, todos os frutos que restaram nos arbustos, mesmo os menores. Nossa missão é cobrir toda a planta com uma camada protetora, não deixando a requeima uma única chance de se agarrar ao tecido saudável. Este é o nosso escudo, que nos dará um tempo precioso. Bem, fizemos a limpeza, aplicamos um golpe preventivo. E agora, o que fazer a seguir? Vamos simplesmente esperar que os tomates amadureçam no pé. No final de agosto, essa é uma tática muito arriscada. Cada dia extra que o fruto passa no pé é uma nova oportunidade para a praga da requeima, Phytophthora, o atacar. Por isso, o nosso terceiro, e talvez o mais importante passo para salvar a colheita, chama-se Operação Evacuação. Iremos colher os tomates dos pés, mesmo que ainda estejam completamente verdes. O princípio fundamental aqui é este. Se um tomate atingiu o seu tamanho varietal, mas ainda não começou a ganhar cor, está na hora de colhê-lo. Um fruto assim já acumulou todas as substâncias necessárias e é capaz de amadurecer perfeitamente, ou como dizem os jardineiros, engordar, já na sua casa, no calor e em segurança. Isso aplica-se especialmente a frutos grandes e médios. Os pequenos, claro, podem ser deixados, mas lembre-se do risco. Como saber se um tomate está pronto para a evacuação? Ele deve estar firme, elástico, sem a menor mancha, e a sua casca deve estar brilhante, lustrosa. Esses frutos, que atingiram o que chamamos de maturação verde madura, ou pré-amadurecimento, colhemos sem hesitar. Colha-os com cuidado, sempre com o pedúnculo, aquela pequena haste que conecta o tomate ao pé. Frutos sem pedúnculo conservam-se muito pior e são mais vulneráveis a podridões. A colheita não pode ser simplesmente despejada numa caixa e levada para casa. Lembra-se que dissemos que esporos invisíveis podem permanecer na casca? Se não forem desativados, em uma semana uma epidemia começará na sua caixa de lindos tomates verdes. Por isso, antes de guardar a colheita,
Cada tomate precisa ser desinfetado. Há 2 métodos simples e eficazes. O primeiro é o tratamento térmico. Aqueça a água numa panela grande a 60 graus. É importante, não fervente, mas sim água quente na qual você mal consegue manter a mão. Mergulhe os tomates nessa água em pequenas levas por apenas 1 a 2 minutos. Esse banho garantidamente matará todos os esporos de requeima na superfície, sem danificar o fruto. Depois disso, os tomates devem ser retirados e cuidadosamente secos sobre uma toalha. O segundo método é a lavagem em uma solução fraca de permanganato de potássio. A solução deve ter uma cor de rosa claro. Simplesmente, lave bem os tomates nela. Depois, enxague com água limpa e seque da mesma forma. Após esses procedimentos, os seus tomates estão prontos para amadurecer. Arrume-os em uma, no máximo 2 camadas, em caixas de papelão ou de plástico, interpondo as camadas com papel ou jornais. Para acelerar o processo, coloque na caixa um par de bananas ou maçãs maduras. Elas liberam gás etileno, que estimula o amadurecimento. Guarde as caixas em um local seco, escuro e quente. E não se esqueça de verificá-los regularmente, removendo os frutos que porventura começarem a estragar. Este passo, que pode parecer trabalhoso, é o seu principal trunfo na luta pela colheita no final da estação. E agora, o momento mais crucial, o ponto de virada que vai decidir se você vai conseguir salvar a sua colheita ou não. O grande segredo para o sucesso no final de agosto não é nenhum produto mágico, é uma mudança de tática. Você precisa parar de lutar pela saúde da própria planta, pelas suas folhas e caules. O tempo de salvar os arbustos já passou. Agora, você está lutando exclusivamente pelos frutos. Seu objetivo principal é colher o mais rápido possível tudo o que ainda não foi infectado e criar condições para que a requeima não se desenvolva neles após a colheita. E é aqui que entra o segundo detalhe, ainda mais crucial, que muitos esquecem. Ao colher tomates verdes e aparentemente saudáveis, você não está trazendo para casa apenas a colheita, mas também esporos invisíveis de requeima na casca. Se você simplesmente os deixar no parapeito da janela, em uma semana, a maioria pode apodrecer ou escurecer. Por isso, antes de deixá-los amadurecer, cada tomate precisa ser desinfetado. É muito simples. Basta mergulhá-los por alguns minutos em água quente, com cerca de 60 graus Celsius, ou lavá-los em uma solução fraca de permanganato de potássio. Este passo simples eliminará os esporos e aumentará significativamente suas chances de fazer com que os frutos verdes atinjam o estado maduro e vermelho. Então, vamos resumir. Nosso plano de emergência para salvar a colheita da requeima consiste em 3 passos: a poda sem piedade de tudo o que está doente, o tratamento dos arbustos e frutos restantes com o produto certo e, o mais importante, a evacuação dos tomates verdes saudáveis com a sua posterior desinfecção. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Espero que estas dicas ajudem você a recuperar a sua colheita da doença. Se este vídeo foi útil, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder outras dicas importantes de jardinagem. E agora, uma pergunta para você. Quais métodos você utiliza para salvar seus tomates no final da estação? Talvez você tenha algum segredo comprovado? Compartilhe nos comentários. Vamos ajudar uns aos outros.